O plenário Supremo continua julgamento de ação contra ex-senador Fernando Collor por crimes ligados à BR Distribuidora. Repórter Marta Ferreira. Pela denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, entre 2010 e 2014, Fernando Collor, à época senador, teria usado de sua influência para fazer indicações em cargos estratégicos na BR Distribuidora. Em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos, Collor teria recebido propina. Pedro Paulo Bergamassi e Luiz Pereira Duarte de Amorim são apontados pelo MPF como ajudantes de Collor. Os três viraram réus pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Para o relator ministro Edson Fachin e o revisor ministro Alexandre de Moraes, o conjunto de provas produzido nos autos comprova a tese da acusação de que, com a ajuda dos outros dois envolvidos, Fernando Collor recebeu 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora. Assim, tanto o relator quanto o revisor votaram pela condenação deles pelos três crimes. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. No mesmo sentido, votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O ministro André Mendonça divergiu em parte, votando para que a imputação de organização criminosa fosse convertida em associação criminosa. Já o ministro Nunes Marques votou pela total absolvição dos três réus. Entendo, diferentemente do relator, que os autos também não apresentaram elementos de prova consistentes a permitir a formação de um juízo de certeza exigível para a condenação da prática do delito de corrupção passiva imputada aos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamassi de Leone Ramos, razão pela qual peço a mais respeitosa vênia para divergir no ponto. E o faço demonstrando inicialmente que, após encerrada a instrução, o conjunto probatório não apontou de forma conclusiva e acima de qualquer dúvida razoável, nos termos do artigo 156 do CPP, que os acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamassi de Leone Ramos tivessem negociado a venda de apoio político para a manutenção de dirigentes na BR Distribuidora S.A. com a finalidade de obtenção de vantagens ilícitas mediante desvio de dinheiro público. Na retomada do julgamento, o ministro Dias Toffoli votou no mesmo sentido que o ministro André Mendonça. Tais condutas na espécie, no caso concreto, são insuficientes, a meu ver, para caracterizar também o tipo da organização criminosa. É dizer, por outras palavras, que o fato de os três terem praticado um crime de corrupção, 2 deles, e subsequente crime de lavagem de capitais, 2 deles, para branquear o valor obtido com o primeiro crime, com reconhecido auxílio de outras pessoas não processadas nesses autos critérios, não os torna automaticamente membros de uma organização criminosa. A sessão plenária terminou agora há pouco. Repórter Marta Ferreira acompanhou e traz mais informações para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, votou o ministro Gilmar Mendes. Ele votou no mesmo sentido do ministro Nunes Marques. Ele entendeu que não há provas suficientes para a condenação e que a acusação foi baseada exclusivamente em delação premiada, que deveria ser desconsiderado. Assim, votou para a absolvição dos 3 réus. Depois disso, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã com o voto da ministra Rosa Weber e também nessa sessão vai ser definida a pena a ser aplicada. Lembrando que já há maioria formada para a condenação do ex-senador pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. William. Obrigado pelas informações, Marta.